Vamos até ali, temos cenas para falar. Com pessoas que são realmente sexys. Pessoas realmente sexys e sabem do que estão a falar. É a nossa grande Vânia Bliss. Vânia Bliss! Bora lá. Vaninha, olá. Olá. Bem-vinda. Epá, façam um barulho para a Então, tira as Vânia! palmas para a Vânia. É mais isto, é mais isto. Estão todos a apanhar daqui a nada. Olá, Vânia. Vânia. Como é que tu estás? Estás muito natalícia. Já estou de férias, já estás já aí. estou assim muito do Natal. Está tudo bem? Por isso é que aquele Pai Natal não era meu, porque eu acho que o Natal é uma coisa assim muito sagrada, muito da família. É que tu às vezes trazes aqueles brinquedos e Aquelas parecia. coisas. Aquilo era um Pai Natal um pouco fálico. Sim, vamos um confessar, Deve ter não é? derretido um bocadinho, não é? Ficou assim pornográfico. naquele estado. Oh, Vânia, o que é que vamos falar hoje? Conta-nos lá. Ora, o tema hoje do programa é o que é que não é. As cenas sexy. menos sexys que se pode fazer. O que é pouco sexy? Conta-me Pronto, lá. e nós vamos falar um bocadinho disso, que nesta altura das festas, normalmente, há coisas que as pessoas fazem que leva a que façam coisas menos sexys. Ok. Nomeadamente, beber um bocadinho demais, em estou exagero. contigo. Não é? Não há pior que um bêbado a cair aos pedaços. É verdade. A lamber o chão, não há pior. E o que é certo é que nós sabemos que o álcool tem um efeito. Normalmente as pessoas dizem, eu às vezes bebo um bocadinho porque fico, pronto, com mais coragem, desinibido. mais desinibido. E nós sabemos que o álcool efetivamente tem esse efeito. Uhum. Mas esse se calhar é o único, entre aspas, bom efeito quando se bebe pouco, de forma moderada, não é? Ele realmente tem uma função, ajuda a desinibir, a pessoa fica mais relaxada. O problema é que a maior parte dos jovens, quando bebe, normalmente nesta fase das festas, portanto, estamos a falar de uma época festiva, não do Natal, mas já falando um bocadinho para as festas de final de ano, muitas vezes o que acontece é que bebem em excesso. E ao beber em excesso, colocam-se em risco. Porquê? Vamos imaginar uma pessoa que não está muito decidida, ainda está naquela fase de não sei se vou já ter a minha primeira vez ou não. Pronto, bebe uns copos, automaticamente Está pronto para tudo. a sua consciência poderá ficar muito alterada. De repente é uma porquita. Não é? E de repente acorda no dia a seguir e já aconteceu e nem sabe com quem é que aconteceu, Com nem quantos? quando lembra, foi, nem... Exatamente. Eu há uns tempos estive num evento com jovens, numa passagem de ano, em que estávamos de prevenção, era uma equipa de prevenção, na área da proteção para a infância, para os jovens, e eu fiquei assustadíssima com o estado de embriaguez de muitos jovens que bebem. Muitas das vezes álcool de forma descontrolada, porque depois não têm dinheiro e querem beber e ficar logo bêbados, não é? Querem beber pouco e ficar logo com aquele efeito, entre aspas, pronto, alegre, mas exageradamente alegre. Misturou uma série de bebidas, depois de repente o que encontramos foi muitas pessoas, mais às vezes até raparigas do que rapazes, completamente embriagados, sem até saber quem eram e onde é que estavam. Portanto, vejam o estado. E normalmente o que é que nós achamos? Uma pessoa bebe mais, fica caída, não faz nada. Mentira, porque uma pessoa pode beber demais e continuar a andar, pegar na mota ou no carro e conduzir, ir tomar decisões. E no dia seguinte nem se lembrar de nada. Eu conheço várias... Por acaso a mim nunca me aconteceu. Não, agora aquilo que eu vou dizer realmente nunca me aconteceu. Que é, eu conheço várias pessoas que no dia a seguir acordam e há grandes parcelas da noite que não se lembram, que não fazem ideia o que é que aconteceu. E se calhar ainda bem, mas é assustador como é que às vezes o cérebro apaga completamente. Exatamente. Não é? Por isso é que é importante, Maria, vamos lá ver uma coisa. Quase todos nós já tivemos uma ou duas situações, ou se calhar algumas mais, que já bebemos um bocadinho mais e percebemos qual é que é a reação do nosso corpo. E aí é que temos que estar um bocadinho alerta, porque às vezes pensamos, eu estou só um bocadinho tonto e não vai acontecer nada, mas bebes mais um copo e de repente passaste para o outro lado. E o que é que acontece muitas das vezes? Se calhar o problema maior nem é teres uma relação sexual, é muitas das vezes estares desprotegido. Porque depois não sabes, porque vamos imaginar, aconteceu, não sei se tomava a pílula, se usei preservativo, vou tomar a pílula no dia seguinte. Aí estás a prevenir a questão da gravidez. Mas e o resto? Sim, todo o resto. Pois, todo o resto vem atrás. E se vais para a cama ou se tens sexo com alguém que tem uma infecção sexualmente transmissível, como é que vais resolver? Não é? Porque depois aí já não há nada a fazer. O que é que se pode fazer? Claro. Pois, não há grande coisa a fazer nessa altura, não é? É assim, pois depende também das infecções. Existem... Mas o que é que aconselhas? A ir ao médico imediatamente? Exatamente, se notares alguma coisa, vamos imaginar que não sabes o que é que aconteceu, mas que percebes que houve relação sexual. Pronto, penso que o mais importante é, acima de tudo, procurarem um enfermeiro ou um médico e tentarem explicar a situação, porque depois tu não sabes se foi permitido, se foi consentido ou não. Claro. Não sabes. Nem há forma de saberes, porque não te vais lembrar. Exatamente, nunca, não é? portanto ficas com aquela ideia, será que eu consenti isto? Quer dizer,
E depois fica, muitas das vezes, do outro lado, a outra pessoa a pensar, epá, mas tu estavas bem, agora estás-me a dizer que não te lembras de nada, epá, mas nós fizemos, e tu disseste que sim. Estão a ver? Exato. Portanto, é importante que do outro lado também exista alguma sensibilidade. Atenção, aquela pessoa está-te a dar abertura, mas tens a certeza que querem continuar, querem fazer isso? Será que não vale a pena esperar por uma outra oportunidade em que ela esteja sóbria, lúcida, para saberes exatamente o que é que... se é realmente aquilo que queres fazer. Claro. É? E muitas das vezes depois, também há aquelas pessoas que estão muito à espera e depois a outra abre a porta, olha, agora deixa-me ir. É? E isso é muito perigoso. E por isso é que nesta altura de festas é importante explicar-nos que andem com os preservativos, vão para as festas, mas não se esqueçam da proteção. Muito importante para as raparigas, se estão com receio que eles não tenham ou não usem, usem o vosso. Porque as mulheres têm um preservativo. E não há vergonha, nenhuma nisso. Isso é uma cena muito sexy, uma mulher andar com preservativos também. Estou a falar sério. Exatamente. Nem sempre nós nos lembramos destas coisas e eu acho que... Mas devias! Eu sei. Pronto, mas as miúdas também se podem prevenir. Às vezes há esse estigma, um bocado de ai não, depois se eu sacar do preservativo ele vai achar que eu sou porquita. Não, vai achar que tu és uma miúda que até pensaste nas coisas e és responsável, não é? Não há vergonha nenhuma em tomar precauções desse Exato, e vamos imaginar, porque se tu não tiveres, o que vai acontecer é que depois, com a emoção, podes até dizer, ok, ele tem um ar tão saudável, e eu já disse aqui que nós não somos meteorologistas, não é? Portanto, as pessoas não se veem pelo ar, há pessoas com ar saudável e que são seropositivos ou que têm outros problemas, e nós não podemos achar que só porque a pessoa tem bom ar, que não tem nada e que não vamos ter problemas no futuro. Olha, deixa-me perguntar-te, andar com preservativos uma noite inteira no bolso, por exemplo, não é uma cena que seja prejudicial para o estado do preservativo? Depende, João, vamos ver. É assim, imagina que andas com preservativo e que te sentas e que até, por exemplo, te roças em algum sítio que pode perfurar a embalagem. Temos de ter também algum cuidado em relação a isso, não é? Mas a maior parte das raparigas usa as suas malinhas. No caso dos rapazes, isso não acontece. Mas podemos usar na carteira, por exemplo? Na carteira poderá ser efetivamente o lugar mais seguro, até porque nunca sabes onde é que se sentas e se poderás perfurar a embalagem ou alguma coisa e depois corres o risco de ter um acidente, como tantos mails que ultimamente tenho recebido. Não sei muito bem o que é que se anda a passar, mas tantos jovens a dizer que perfuram os preservativos. E há pouco tempo tivemos a ver o que é que poderia eventualmente estar a acontecer e tem muito a ver com esta questão que já falámos aqui das depilações que não tiram a cera e tiram com uma gilete, por exemplo, rapam e o pelo fica muito rijo e pode, em algumas situações de fricção, perfurar o preservativo. Portanto, é preciso ter muita atenção a estas coisas todas, porque assim, isto são produtos muito resistentes, que são altamente testados. Portanto, perfurar um preservativo não é uma coisa comum. É um mau uso, em princípio. É um mau uso, normalmente. E não se pode esquecer que também têm um prazo. Exatamente. Não estão bons. Hoje em dia os prazos são muito alargados, mas vamos imaginar que foi lá alguém à escola, deu uns preservativos e guardámos, ainda não iniciámos a nossa vida sexual e eles já foram à escola há 2 ou 3 anos. Deixa lá ver se os preservativos que eu tenho em casa ainda estão bons. E não é para não serem aquele preservativo que já foi de férias para a praia, não é? Exato, já andou aí pelo mundo fora. E as diferenças de temperatura não devem ser muito boas. Sim, obviamente que não, porque isto é látex, não é? Claro. E é muito sensível. Apesar de ser seguro, é um produto sensível. Isso é uma coisa que eu te queria perguntar. Acabaste de dizer que os preservativos são de látex e, em princípio, todos quase são. Todos. Ou quase todos. Há um látex free. Conta-me qual é a diferença para esse controle látex free. O que é que acontece? É que há muitas pessoas, há algumas pessoas que referem eu não uso um preservativo porque fico com comichão ou sou alérgica ao preservativo. Não, vocês hoje em dia já têm um preservativo que é fabricado sem látex, portanto com um material que tem a mesma função, mas que não é feito de látex e que é ótimo para quem tem essa sensibilidade, porque da mesma forma que existem pessoas que não podem colocar determinados produtos no rosto ou noutras partes do corpo, também a nossa zona genital é feita também é sensível a alguns materiais, não é? Claro, e poderá se a pele ser demasiado sensível e não suportar o látex ou haver mesmo uma alergia, como há pessoas que não podem pôr brincos de fantasia, não é? Pronto. Portanto, quando a pessoa sente alguma alteração, ou comichão, ou ardor, atenção, que temos que sempre ver qual é que, se não estamos a falar de falta de lubrificação, por exemplo, que
Se a mulher não estiver lubrificada, também pode sentir ardor durante a relação sexual. Não é? Normalmente a alergia ao látex poderá aparecer manchazinhas ou muita comichão depois da relação sexual. Isso pode aparecer tanto nos homens como nas mulheres. Sim, exatamente. Sim, porque está em contacto com ambos, não é? Sim, não são casos muito comuns, mas tendo em conta que existem pessoas que efetivamente são sensíveis, daí haver mesmo estes preservativos que são... Vânia, látex. para quem lá em casa, nesta altura das festas, tenha assim alguma pergunta para te fazer, alguma dúvida para tirar, queres voltar a deixar o teu e-mail e como é que se pode contactar? finalfeliz.cc@gmail.com. Muito bom. Vânia, boas Muito obrigado. festas. Boas festas. Divirtam-se, não bebam muito. Façam muito sexo, protegidos. Sim, Exatamente. sempre protegidos. Façam Vânia, amor. obrigadíssima. Obrigada. Vamos para o ano. Para o ano. Para o ano, está bem. Para o Para o ano. Até ano, para o a ano. Vânia volta. Está feito.